Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do Tudo é Gestão, parte 2 do conteúdo de planejamento estratégico. Afinal, cavar certo no lugar errado é cavar errado. Terminei a parte 1 falando disso. Executar corretamente o planejamento errado é executar errado. Então, dentro da nossa metodologia das 11 fases que eu iniciei a apresentação na parte 1, e se você não viu a parte 1, pode prosseguir, mas vale mais voltar e assistir a parte 1 para entender o contexto completo. A gente vai, nessa aula, se aprofundar no tabuleiro, né? Apresentar os jogadores e mostrar dentro da nossa metodologia. Metodologia essa que serve para boa parte dos negócios que precisam entender um novo modelo de fazer planejamento estratégico. E claro que a gente não parte de uma complexidade que distancia a maioria dos empresários. Então, como eu falei na parte 1, vou falar na parte 2. Não tem como eu trazer aqui uma orientação orçamentária complexa. Não tem como eu trazer aqui uns gatilhos de gargalos financeiros. Então, são conceitos essenciais do básico bem feito dessa metodologia que a gente acredita. Metodologia essa que tem 11 fases. Então, recapitulando, o que a gente fez? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu já apresentei na parte 1 primeira fase, a segunda, a primeira da entrevista executiva, e como a lógica da análise macro mercado, né? Eu não ensinei vocês a fazer uma pesquisa de mercado, e esse não é o objetivo. Eu não demonstrei, nem vou demonstrar o detalhe da entrevista executiva, mas o mais importante é você entender o jogo, pois se você não entender e concordar com o jogo, você nunca vai se movimentar para o jogo, perfeito? Tá, então se nesse primeiro bloco aqui, que eu terminei falando, esse outro bloco aqui que compõe essas três fases, macrofases, que é a parte da missão, valores e o negócio. Se isso daqui, esses três, eu transformar num bloco maior, o guarda-chuva que está em cima disso é cultura organizacional. Cultura é muito mais do que missão e valores, é claro. Mas se esses são os orientadores base para definir e orientar o que vai ser a cultura essa que vai orientar o modelo de gestão, então a gente precisa sim trazer isso para o jogo. Por quê, Paulo Vitor? Repito, não sei exatamente se a estratégia que você vai desdobrar, se a cultura da empresa entrega a estratégia. Estratégia sai do papel a partir da cultura. É a cultura que tira ela do papel. São as pessoas culturalizadas. Quer um exemplo simples? Vamos lá. Se eu não conseguir convencer ainda, deixa eu ver se eu consigo agora. Se eu, Paulo Vitor, quero chegar no final do ano que vem com 90 quilos, 11% de percentual de gordura, e com isso adquirir vários outros indicadores de saúde no meu exame de sangue, se eu quero fazer isso, eu posso ter vários caminhos. Eu posso trazer para o meu plano estratégico, vários pilares. Eu posso trazer uma orientação principalmente orientada via consertar minha alimentação. Outro pilar, eu posso melhorar os meus exercícios. Mas eu posso também ir para o nutricionista e falar o seguinte, não me deixa passar fome. Não tira minha cerveja ou meu doce. E quer saber? No plano, eu quero que dependa muito mais de triplicar meus exercícios do que tirar certos prazeres da minha comida. Então eu quero que eu chegue no objetivo onde exercício vai compensar os tropeços que eu dou na alimentação. Isso pode ser uma estratégia, não pode? Pode. E o inverso também. Gente, eu não tolero suar. Se eu suar aqui, não gosto de exercício, não gosto de tanta coisa. Qual é o base corte, assim... Talvez numa piscina, uma hidroginástica, algo do tipo, mas eu quero que tiver que passar fome, eu até passo. Pode regular pela boca. E botar exercício o mínimo possível para que eu não sabote o que eu preciso fazer na alimentação. É o inverso, correto? Então tem estratégia para um pilar, tem estratégia para o outro. Agora, não importa se eu chamo o Baracate, que inclusive fez um podcast com a gente, e chamo ele para montar meu plano de medicina integrativa
para alcançar meus objetivos. Não importa se eu trago o Lázaro, né, que é um bodybuilder, meu sócio, bodybuilder no hobby, né? Porque o cara, se você não conhece o Lázaro do Carmo, ele é realmente um tanque de guerra. Quando se fala de academia e de trabalho com a força. Se eu chamar ele para ser meu personal trainer e o Baracate para ser o meu modelador de medicina integrativa, eu vou ter, com certeza, o privilégio de estar entre 1% do mundo que tem esse plano mais profissional possível e como o Lázaro como personal. Agora, o plano, a estratégia não adianta de nada, nem com o Baracate contratado, nem com o Lázaro contratado, se eu não tiver a cultura de pegar os encaminhamentos, de tomar os medicamentos, os suplementos, de fazer o exercício que veio pro plano. Se eu não tiver a mínima cultura de disciplina para seguir o plano, eu não tiro a estratégia do papel. Opa, isso é óbvio, disciplina precisa para todo o plano. Não é tão óbvio assim, porque se eu sou de uma agência publicitária e talvez eu precise ter uma cultura flexível e que estimula a inovação e menos burocrática, e eu preciso disso para tirar a estratégia do papel, eu não sei se... Será que isso está alinhado? Eu não sei se eu sou empresa de aviação e eu preciso ser ultra burocrático em processos e ao invés da agência de publicidade eu não tenho espaço para flexibilidade. O piloto não tem espaço para trazer nada de novo, a não ser seguir o checklist, respeitar os procedimentos e os padrões, e isso eu preciso que todo piloto tenha essa cultura ultra disciplinada. Eu não tiro a estratégia do papel. Então, se os meus consultores não tiverem um empreendedorismo e a geração de resultado como valor, na PWR, lá na ponta, o cara que está chegando agora no Rio de Janeiro, em Brasília, em São Paulo, em Bacabal, em Picos, ele não vai tirar a minha estratégia do papel. Eu não vou conseguir manter o NPS do meu cliente, porque esse cara talvez não vai se esforçar para entregar o que precisa entregar quando o projeto der as suas curvas, quando as coisas saírem um pouco do trilho. E se ele não tiver essa cultura, ele não entrega o meu serviço da forma que eu preciso. Se ele não entrega o serviço da forma que eu preciso, ele não resolve o problema. Se ele não resolve o problema, meu cliente não está satisfeito. Se ele não está satisfeito, eu não tiro a minha estratégia do papel. Eu não recebo mais indicações. Ele para a consultoria. Entenda onde eu quero chegar? Então, pessoal, cultura é o que tira a estratégia do papel. É por isso que é crucial, é mega importante que isso daqui que eu estou apresentando na tela para vocês, que é missão, valores e a visão ampla e restrita sobre o negócio estejam definidos. Porque isso, primeiro, assim como na entrevista executiva, vai trazer um alinhamento entre os sócios. Porque se eu tenho, de novo, vou desenhar diferente. Sócio 1, sócio 2, sócio 3, sócio 4. O que é que eu tenho, se eu estou brincando aqui de teorias dos conjuntos, o que é que eu tenho aqui, ó, esse pretinho aqui do meio, que é o que está na interseção de todos eles, essa interseção aqui do meio, não sei se dá para enxergar, espero que sim. O que é que tem de verdade na interseção entre os quatro, que justamente faz com que essa interseção seja a verdade cultural do negócio. E essa verdade cultural do negócio representa em ferramentas como valores, os mandamentos do negócio, né? E a missão, que é uma forma em texto de garantir que está claro para a organização a bandeira que a gente defende, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente não é e tudo aquilo que está fora dela a gente não é, para que a gente possa tirar a estratégia de papel. No final das contas é sempre a empresa, tá? Cultura ajuda a melhorar o clima da empresa? Ajuda. Cultura ajuda a trazer assuntos transcendentais ao negócio? Ajuda. Ajuda a deixar a coisa mais gostosa, pois estamos alinhados? Ajuda. Mas isso tudo tem um objetivo fim, que é
trazer mais dinheiro para o acionista. Fazendo o quê? Fazendo isso, trabalhar a favor da empresa. Então, se tem o útil e tem o agradável, e o útil é fazer com que o acionista seja mais remunerado e com ele toda a organização, e o agradável é que o clima, as intenções, o traquejo seja gostoso, então, poxa, cultura que faz isso. Então, pessoal, se você ainda não entendeu o quanto que missão e valores ajudam a contratar ou não contratar a pessoa certa, até porque se eu preciso da estrutura, da cultura para tirar a estratégia do papel, se eu contrato a pessoa que não tem a cultura que tira a estratégia do papel, começa a sabotar na largada a coisa. E é por isso que a equação não se resolve. A equação de tirar o planejamento estratégico do papel. Ela não se resolve porque eu estou colocando os ingredientes errados. Eu quero omelete e compro maçã. Não tem omelete, vai ter outra coisa. Pode ser até que seja gostosa essa outra coisa. Pode ser até que no final, olha só, foi legal. Mas se eu quero que pessoas que têm uma cultura sejam contratadas para que elas façam o trabalho que eu preciso para tirar a estratégia do papel e eu não contrato isso, como é que eu vou ter? Eu não contratei o ingrediente correto. Então, cultura contrata, cultura demite, cultura promove ou não promove. Pois, quando você entende que essa equação é necessária para tirar a estratégia do papel, e sim, eu estou sendo repetitivo, porque preciso ser, mas quando você entende que essa é uma equação verdadeira, você começa a ficar mais impaciente com pessoas que não estão vivendo a cultura. Porque não viver a cultura não é só o desalinhamento transcendental e comportamental da coisa. Não viver a cultura é atrapalhar todos os outros que vivem a tirar a estratégia do papel. E aí você fica mais ansioso e mais imparcial na hora de medir as pessoas por esse aspecto subjetivo. Eu sei que é. E note, nessa parte esquerda da cultura, sempre é mais subjetiva que a direita, que é chegar ao final das contas no mapa estratégico, que é aqui que as coisas realmente estão estabelecidas. Então, se eu definir missão e valores de forma correta, lá no final aqui no mapa estratégico, eu tenho que saber se isso não for algo bem estruturado no modelo de gestão, como é que eu trago um objetivo estratégico dentro do mapa estratégico, onde cultura vai ser modelado no modelo de gestão. Eu dou um exemplo. Paulo Vitor, eu nunca tinha definido a cultura do meu negócio de forma objetiva, trazendo a interseção verdadeira entre os sócios, e agora eu quero trazer isso no meu modelo de gestão, porque agora eu quero contratar pensando nisso, demitir pensando nisso e promover pensando nisso. Agora que eu vou fazer isso, eu preciso disseminar minha cultura, que pode ser um dos objetivos estratégicos. Eu preciso mapear isso no time, eu preciso trazer isso para o processo seletivo, para as mecânicas de feedback sistemáticos e tangíveis. Eu preciso pavimentar esse assunto que não está pavimentado. Então eu vou trazer um objetivo estratégico que é culturalizar o meu time ou disseminar a cultura no meu time. Vai estar bem aqui no mapa. Pois, já que é importante e não está estruturado, ele vai fazer parte de um objetivo estratégico que eu posso depois usar o BSC ou usar o OKR, que são ferramentas para que eu desdobre e monitore isso. Cenas do próximo capítulo. Faz sentido? Beleza. Então, pessoal, cada assunto desse é muito importante. Se você depois deseja que algum desses conteúdos eu entre, Paulo Vitor, eu preciso entender um pouco mais. Agora dá um zoom, né? Porque se você está mostrando aqui as capas, né? Eu estou mostrando as capas do jogo tabuleiro, eu queria muito que tu entrasse, desse um zoom nesse assunto aqui, valores, explicasse um pouco mais, aí sim, desse mais detalhes de como pavimentar isso e estruturar. Então, deixa no comentário se algum desses assuntos você já vê como importante para que a gente avance, para que a gente detalhe mais. E lembrando, eu estou aqui mostrando o tabuleiro do jogo. Nessas 11 fases que fazem parte da metodologia da PWR, a gente precisa às vezes de 2, 3 dias inteiros
Então eu tô falando de mais de, sei lá, pode chegar até 30 horas de trabalho para estruturar, definir, extrair isso do projeto, né? Até porque o consultor que conduz isso, ele tem que ter a sabedoria de não trazer a sua opinião de uma forma incisiva, ou às vezes nem trazer a opinião, e muito menos querer que a sua opinião valha. Até porque o trabalho do consultor aqui é conduzir para extrair a verdade, não só da cultura, de todo o resto, mas nesse caso, a verdade cultural do negócio, a verdade da visão do negócio, a verdade do alinhamento do sócio, a verdade da análise de mercado, a verdade da vantagem competitiva, a verdade do cruzamento do SWOT do mapa estratégico. É extrair a verdade e direcionar. Porque se eu for trazer minha opinião, se eu for colocar o que eu decidiria, Paulo Vitor, fala o seguinte, me ajuda. Qual é a tua opinião em relação à minha cultura? Poxa, a minha opinião em relação à sua cultura vai ser a minha cultura. A minha opinião em relação à sua visão vai ser a minha visão. A minha opinião em relação à sua vantagem competitiva vai ser o que eu enxergo de vantagem competitiva. Claro que a gente pode colocar paredes e criticar algo que... Pessoal, puta, deixa eu me meter aqui porque vocês saíram das linhas que eu acho razoável de discussão. Perderam a linha. Porque estão fazendo de menos ou de mais algo. Então, assim, deixa eu só colocar parede aqui na discussão porque isso foi demais. Então, essa é uma função, nesse caso, de consultoria ou de mentores que estão envolvidos nisso. Perfeito? Então, nessa parte 2, o aspecto cultural do jogo do planejamento estratégico deixa claro, né, pessoal? Deixa claro esse tipo de lógica. Essa é a lógica. Por que colocando aqui de novo o roadmap, por que esse bloco aqui... Deixa eu ver se eu consigo escrever. Por que esses 3 assuntinhos aqui, ó... Deixa eu ver se vem. Opa. Testar minha habilidade agora. Bem... Por que esse bloquinho aqui não vem depois? Porque eu não posso definir coisas objetivas antes de colocar limite e objetivar as coisas subjetivas. Pois esse lado da direita depende ou é muito impactado com o que acontece na esquerda. Entenderam? Então, gente, perfeito. Vamos seguir. Tem um ponto aqui que está nessa parte de cultura organizacional, que está do lado esquerdo, que é o negócio, ou a visão do negócio, que eu falei até um pouco disso quando a gente está falando sobre não se apaixonar pelo seu produto ou pelo seu serviço, e que isso pode arruinar a sua empresa. Porque a gente tem 2 formas de enxergar o negócio. E quando eu falo visão do negócio, é a visão sobre o negócio, sobre o que ele entrega. Se eu tenho aqui, botar aqui, visão sobre o negócio. Eu não estou falando dessa visão aqui do centro não, tá? Ó. Não estou falando dessa visão aqui do centro. Mas se eu tenho, a perspectiva, vou mudar de visão. A perspectiva sobre o negócio. Em relação ao que o consumidor julga estar adquirindo, eu posso ter duas perspectivas. A perspectiva restrita e a perspectiva abrangente. Vou fazer uma pergunta para você. Se eu perguntar para você ou para o seu time, qual é o seu negócio? O que você responde? Pronto, olha para mim. Responde qual é o meu negócio. Sou Paulo Vitor Porto, sou sócio fundador da PWR Gestão. Qual é o meu negócio? Muitos respondem. Paulo Vitor, é consultoria. Paulo Vitor, é treinamento, capacitação, é mentoria. Pronto. Tá certo. Mas não tá completa a resposta. Quando a gente pergunta qual é o seu negócio e você responde o produto ou serviço que você entrega, você não está respondendo o que o consumidor julga estar adquirindo. E esse é o mais importante para o âmbito de repensar coisas que deveriam ser óbvias, mas não são, que a gente não repensa no dia a dia. Por quê? Se eu respondo que o meu negócio é consultoria, eu estou respondendo só da forma restrita, limitada de ver.
de enxergar. Então, se eu digo que eu trabalho com consultoria, Czinho aqui, eu tô dizendo o serviço que eu entrego. Agora, o meu cliente, ele não tá adquirindo consultoria. Como não, Paulo Vitor? Devido ao contrato, tem lá. Trabalhos e serviços de consultoria empresarial. Pois é, mas quando o cara senta na minha frente pedindo uma proposta financeira, comercial, de planejamento estratégico, ele senta pedindo o seguinte: Paulo Vitor, eu vi que tu faz consultoria, mas ele queria dizer, faz o seguinte, evolui meu negócio, vende mais, diminui o custo, eu não sei, me traz mais resultado de alguma forma, e eu acho que a forma que tá doendo mais é aqui no financeiro, não, é no comercial, não, é gestão de projetos e processos, não, essa parte de time e expansão. No final das contas, quando o cara senta, independente do escopo que ele quer comigo, ele só quer o seguinte: ei, me ajuda a evoluir meu negócio. Então, o que o consumidor julga estar adquirindo nessa perspectiva do negócio, essa perspectiva abrangente, ele julga estar adquirindo evolução de negócio. Esse EN aqui. Ele quer que eu evolua o negócio dele. E no final das contas, pouco importa o método que eu estou utilizando. A verdade é essa. Claro, ele tem que entender. Ele quer saber até se a minha linha de raciocínio de pensamento tem a ver. Até porque depois que eu sair, ele deve continuar com aquela linha de raciocínio, aquela metodologia, aquela ferramenta. Então, é óbvio que eu tenho que apresentar a metodologia que eu vou entregar. Mas no final das contas, ele pouco quer saber. Se o pato é macho ou fêmea, ele quer o ovo. Se é um projeto comercial, ele quer que seja estruturado comercial para o comercial. Depois que eu sair, tá melhor do que quando antes de eu entrar. Então, se eu sair, tá melhor, melhor no nível de expectativa que ele imaginou antes, né? Se tá melhor depois de eu entrar e antes estava pior, e pronto, atingir a expectativa, é isso que importa. O resto é ele entendendo como eu vou fazer isso. Concordam? Então, pessoal, se você é um prestador de serviço, o que é que o seu consumidor julga estar adquirindo nesse sentido? E é uma resposta que tem que ser filosofada e, mais do que isso, tem que ser disseminada dentro do time. Se todos os meus consultores aqui, hoje tem mais de 100, 110, se todos os consultores, independente do lugar do Brasil que eles estejam, se eles não entenderem de forma profunda o que significa evolução de negócios, ele não entende a cabeça do meu cliente. E se ele agora entende e os meus concorrentes não entendem, eu já tenho uma vantagem competitiva da cara. Então, se você vende Red Bull dentro de um posto de conveniência ou no supermercado, o mesmo produto que tem preços totalmente diferentes de um lugar para o outro, que às vezes é R$15 no posto de conveniência e é R$7 do outro lado da rua ou vizinho, e talvez demoraria o mesmo tempo para eu comprar os dois, parar, descer na hora que o supermercado tá vazio, ir lá na gôndola e voltar, talvez dê os mesmos 5 a 10 minutos que eu poderia fazer na loja de conveniência. Não deveria ser, mas tem momentos que serão. Por que eu aceito pagar o dobro numa loja de conveniência? Porque o que o consumidor julga estar adquirindo é diferente na conveniência do que no supermercado. E se eu quiser colocar R$15 no supermercado, o meu cliente não aceita. Mesmo que ele tenha no bolso. Mesmo que ele tenha pago ontem na loja de conveniência 15. Ele não, no supermercado 15 não vou. Mas o Paulo Vitor comprou ontem na loja de conveniência a 15. Mas aqui não é, pô. Ali é porque... Enfim, loja de conveniência é assim. Ele nem sabe, mas loja de conveniência é mais caro mesmo. Não, é loja de conveniência. Tá vendendo conveniência. O que eu julgo tá adquirindo é, poxa, já que eu abasteci, eu não preciso de outro lugar, vou comprar aqui esse negócio que eu tô precisando agora. E numa compra planejada, que é eu fui no supermercado, em tese, me planejei para comprar as compras do mês, da semana, etc., eu não aceito isso. Então, olha só, como um item banal, que não muda nada de um canal para um outro, mas muda totalmente o que o consumidor julga estar adquirindo. E eu tenho certeza que isso está acontecendo de alguma forma errada ou não completamente aproveitada por você. Entende? E só essa bobeira, que é uma bobeira, é claro que isso aqui desdobra assim, coisas mais profundas e complexas, mas só esse detalhe de definição, quando você define
já clareia. Quando você define e alinha entre os sócios, já traz movimento. Quando você faz isso de uma forma a levar para o time, trazer estratégia, levar na proposta, trazer para o time de marketing, aumentar a percepção de valor, melhorar o produto, questionar o modelo, aí, meu amigo, a gente começa através do básico, fazer ciclos de melhoria que fazem com que competitivamente você avance e progrida. Estão entendendo? O que pode acontecer a partir de um planejamento estratégico? Então, pessoal, aqui, ó, volta aqui pro roadmap. 1, estratégia executiva. 2, análise macromercado. 3, definição de visão ampla e visão abrangente, visão restrita e visão abrangente, perspectiva restrita e perspectiva abrangente do negócio. 4, valores. 5, missão. Ainda temos outras fases. E nas próximas partes desse conteúdo de planejamento estratégico, eu quero que você entenda como que a gente chega ou vai chegar no mapa estratégico. Perfeito? Então, se esse conteúdo foi relevante para você de alguma forma, e se você acha que vai ajudar o seu braço direito, o seu principal colaborador, o seu chefe, o seu sócio, manda para ele agora, compartilha, deixe seu comentário com dúvidas e sugestões, solicitações de quais outros conteúdos a gente pode trazer. E mais do que isso, se inscreve, né? Porque tem tantas outras aulas que já passaram e tantas outras que estão por vir, e pode ter sido essa que transformou o seu negócio, mas pode ser que seja a próxima ou alguma das anteriores. Então vai lá e maratona e deixa a gente saber o que você está achando disso, beleza? A gente se vê na parte 3 do conteúdo de planejamento estratégico. Vai lá, continua aí.